Boa noite a todos. Hoje nós vamos continuar os estudos, do capítulo 19, com o capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo. Minha participação vai ser um pouquinho sobre isso, não é? E aí, para nós começarmos a ilustrar o estudo, eu vou começar falando um pouquinho sobre a parábola da figueira seca. O capítulo ele começa exatamente mostrando para a gente essa passagem aqui. A parábola da figueira seca é uma parábola que ela se encontra nos dois evangelhos, tanto de Marcos quanto de Mateus. Para nós entendermos um pouquinho, eu vou começar lendo a parábola, escrita em Mateus. Mas antes disso, vamos lá, vamos pensar um pouco. Aqui está falando a fé que transporta montanhas. O que é a nossa fé? O que são as montanhas? Ou essas montanhas na nossa vida existem? Quem são as montanhas na nossa vida? Então a gente pode começar primeiro a pensar nisso, ok? Já que Jesus falava de uma forma muito alegórica, usava muito parábolas, expressões simples para que o homem da época e o homem atual também entenda. A parábola, antes de nós discutirmos exatamente o teor da parábola, vamos conhecê-la? Então, nós vamos começar aqui em Mateus, capítulo 21, versículo 18 a 22. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te e atira-se ao mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Nessa parábola, nós podemos começar o estudo analisando várias situações. A primeira situação é nós percebermos o seguinte: qual é o ensinamento que Jesus quer nos passar? Quem é a figueira? Bem, a figueira, ela representa todas aquelas pessoas que, mesmo tendo conhecimento, tem conhecimento da doutrina, não põe isso em prática. Então, quando a gente tem um conhecimento, a gente não aplica esse conhecimento, de que adianta? De que adianta tanto saber? Não é? Então, o primeiro passo é a gente entender isso, que o que Jesus quer nos mostrar, quando ele ordena a figueira, que ele dá uma ordem, nunca mais dê frutos, ele está dizendo ele está realmente dando essa chamada. O que adianta saber tanto se você não aplica? Então, eu até destaquei aqui, que dentro desse ensinamento moral, exatamente isso, simboliza que todos aqueles que poderiam ser úteis e não são, que deixam a oportunidade passar. O que mais a parábola vem nos falando, de acordo aqui com o Evangelho, que eu estou aqui com o Evangelho aberto, é a gente perceber o seguinte: o que é a nossa fé? Primeiro, a gente estuda que a nossa fé tem que ser uma fé pensada, raciocinada, racionalizada. Mas quando nós falamos da nossa fé, primeiro, ela não pode ser imposta. Eu não posso impor. Será que a fé é nata? Eu vou desenvolvendo aquele hábito da minha fé? É lógico, com o tempo e com o conhecimento, a gente vai cada vez mais melhorando, desenvolvendo isso que nos é tão importante,
tão essencial que é a nossa fé. A nossa fé é a nossa certeza, certeza de que as coisas, que a gente tem que perseverar. Aqui ele vem falando nisso também. Ele vem falando aqui no capítulo, necessário guardar-se e de confundir fé com presunção. A verdadeira fé se alia à humildade, não é? Aquele que a possui deposita confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que, simples instrumento de vontade de Deus, nada pode sem ele. Então, por isso que nós temos que pensar primeiramente nisso, né? Que a fé é a minha humildade, que a fé é a minha confiança, que a fé é a certeza que eu deposito nesse Deus maior. E no início também eu perguntei, e o que são as montanhas? Na parábola, nós vemos ele falar, né? Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te e retira-se ao mar. E assim será feito. E tudo que pedires em oração. Nós passamos todos os dias, nós temos várias montanhas, não é? O que são as montanhas? Várias dificuldades, vários problemas. Essas são as montanhas que nós temos que aprender a transpor. As montanhas que nós temos que aprender a transpor são as nossas dificuldades. E o Evangelho deixa bem claro o que ele disse aqui. As montanhas que a fé transporta são as suas dificuldades, as resistências, a má vontade. A má vontade em uma palavra que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. O preconceito da rotina, o interesse, o material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras, e são tantas e tantas outras montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. Então, nós percebemos que todos os dias nós vamos ter montanhas. Todos nós temos as nossas montanhas, mas o importante é acreditar que a gente pode ser melhor, que com a nossa fé, com a nossa confiança em Deus, porque ele fala aqui na parábola, e tudo que pedires em oração, se crerem, olha a condição, se crerem, você só vai conseguir se você crer, vocês receberão. Então, que nós sejamos uma árvore produtiva, frutífera, e não a parábola, não a figueira seca, tá? E eu acho que isso é o grande ensinamento que a gente tem na noite de hoje. Vamos ser úteis, vamos ser humildes, vamos ser bons. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite. Um beijo, um abraço.